Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa da Escola Margarida Paroli para os alunos da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Berga e vou dar continuidade à temática da redação do Enem que nós temos visto nas últimas semanas. Vamos lá? Nas últimas semanas, nós vimos o que é um texto dissertativo argumentativo no contexto do Enem e entendemos que é aquele texto que expõe ideias em defesa de um ponto de vista na proposição de resolução de um determinado problema social. A questão, a prova do Enem, ela sempre traz uma problemática social, né? Uma questão que é especificamente do nosso dia a dia, que está aí como problema social na realidade brasileira, e propõe que você, aluno, pense a respeito de uma intervenção, que é o que você faz lá no final dessa redação, depois de construir a sua argumentação. Nós também trabalhamos a competência 1 nas últimas aulas, a competência 1 que está aí na tela para vocês demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ela se refere ao domínio da gramática, ao domínio das regras ortográficas, ao domínio da pontuação, da acentuação, enfim, de tudo aquilo que faz parte da modalidade escrita formal da língua, ou seja, todas as regras que nós temos que obedecer. E vamos lembrar que qualquer deslize que a gente cometa, qualquer desvio à norma gramatical, conta aí como um desconto de ponto. E o Enem, ele só tolera 2 desvios diferentes no máximo para que você perca aí a pontuação mínima. Quando você passa disso, ou quando você repete muitas vezes esses desvios, a sua pontuação tende a cair nessa primeira competência. Vimos também a segunda competência, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que essa competência diz para a gente? Vamos relembrar aqui. O texto dissertativo argumentativo em prosa, ele é um texto que tem começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro, nós temos que respeitar essa forma textual, essa forma específica desse gênero textual. E aí essa competência vai avaliar o seguinte: se você entende que é para fazer isso, se você entende qual é o tema que está sendo abordado ali no Enem, e aí eu ensinei a vocês a fazer a dissecação, vamos dizer assim, do tema, analisando todas as palavras da frase temática, para que vocês possam ter maior aderência possível dentro daquilo que está sendo pedido. E a competência também vai observar o seu repertório. O que é o repertório? É o seu conhecimento de mundo. Se ele não fica preso apenas aos textos motivadores, ou se você consegue trazer também tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida escolar, tudo aquilo que você aprendeu também fora da escola e consegue colocar essas ideias, essas informações dentro do texto para a defesa do seu ponto de vista. Hoje, então, nós vamos ver a competência 3 e a nossa aula vai ser dedicada exclusivamente a ela. A competência 3, antes de eu falar da competência 3, vale lembrar que eu vou dar essa aula em 2 partes. Nessa primeira parte, depois dessa retomada, eu vou falar um pouquinho, vou destrinchar a competência, vou analisar essa competência para explicar o que ela quer de você, candidato lá no Enem, e depois eu vou para uma parte prática, analisando uma comanda de redação e ensinando a vocês a como construir um projeto de texto que pode ser utilizado no Enem. Vou ensinar aí as estratégias que vocês têm, vai ser bem bacana. Então, nessa primeira parte, nós vamos olhar só para a competência a princípio, tá bom? Diz o seguinte, a competência: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Reparem que é uma competência bem complexa, existem vários processos cognitivos. O que são processos cognitivos? Processos mentais, coisas que acontecem dentro da nossa cabeça e que às vezes, especificamente nessa competência, acontecem o tempo todo. Seleção de argumentos, relação de argumentos, organização, interpretação de informações, de fatos, das opiniões e de outros argumentos também em defesa do seu ponto de vista. Então a gente quer saber como é que você consegue organizar ideias para defender a sua grande ideia, a sua grande, seu grande pensamento acerca disso.
né? Vamos aprofundar aqui e olhar o que é selecionar. Selecionar é um processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores ou pelo seu próprio repertório, informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. A finalidade da etapa de seleção é deixar à mão todo o material que poderá ser trabalhado no texto. Então, quando você seleciona, você escolhe as informações, você escolhe os fatos, as opiniões, você escolhe aquilo que você carrega dentro de você e que você quer colocar no texto para defender o seu ponto de vista. Isso é selecionar. Você tem um amplo horizonte de informações e você escolhe as melhores informações para colocar dentro do seu texto. Isso é a seleção, tudo bem? Depois que você seleciona, você precisa relacionar os argumentos no plano sintático-semântico de forma a guiar o leitor até o seu ponto de vista. O que isso significa? Significa que não basta selecionar bons argumentos, boas ideias. É preciso relacionar essas ideias, estabelecer entre elas uma forma progressiva de andamento do seu texto, de modo que essas ideias não fiquem soltas, não fiquem avulsas no texto e que você consiga trazer uma unidade de raciocínio. O seu raciocínio tenha um progresso. É preciso deixar claro para o seu leitor, lá para a pessoa que vai avaliar, qual é o caminho percorrido até você chegar na sua propositura de intervenção. Além disso, é necessário relacionar, desenvolver os seus argumentos de forma prévia. Né? Aqueles argumentos que você selecionou previamente, eles precisam ser desenvolvidos. Então, você selecionou, escolheu as ideias, basicamente, as ideias básicas, você precisa desenvolver essas ideias para que elas possam contribuir de fato para a sua argumentação. Quando você deixa de desenvolver esses argumentos para o leitor precisa fazer esse trabalho, ele precisa ter o trabalho de relacionar. Isso, aos olhos da banca de correção, não é bacana. Por quê? O corretor ele não tem que ter o trabalho de fazer a relação no seu texto, de fazer a relação argumentativa do seu texto. Você que precisa trazer essa relação já pronta para ele. Depois que você relaciona esses argumentos, é preciso organizá-los. E organizar aqui significa você hierarquizar os argumentos, isso é, escolher aqueles que são mais fortes, aqueles que são mais aderentes ao seu ponto de vista e que propõem aí uma progressão temática dentro do texto, né? Faz parte lá também do processo de relação. Quando você organiza esses argumentos, o seu texto ganha força e você tem uma propriedade maior de textualidade, fazendo com que as pessoas percebam que você consegue ter um texto organizado de forma consciente. Além da organização, é preciso interpretar. E essa habilidade cognitiva, habilidade de interpretar o texto, ela é muito próxima, aliás, ou ela é muito necessária, melhor dizendo, aos textos de apoio que são colocados para a gente. Por quê? Os textos de apoio, eles trazem para a gente, às vezes, dados, às vezes, informações. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí a gente precisa interpretar isso, saber entender o que esses textos estão dizendo e como eles se relacionam com a temática que nós estamos desenvolvendo, sobretudo com o nosso ponto de vista. Interpretar significa contextualizar nesse sentido, ou seja, fazer a relação dessas informações com o tema que está sendo trabalhado e, principalmente, com o seu ponto de vista, com a ideia qual que você está defendendo. Nesse caso, a ideia principal defendida por você deve ser a proposta de intervenção que você vai apresentar para resolver este ou aquele problema que está sendo proposto lá na comanda de redação. Além disso, quando nós falamos que nós interpretamos esses fatos, essas relações, esses argumentos, nós também estamos, de alguma forma, selecionando aquilo que é relevante para o nosso ponto de vista. Quando nós interpretamos mal, nós também confundimos o leitor e aí as pessoas não sabem muito bem o que a gente está querendo dizer com aquela ou esta ideia. Fica um pouco confuso. Vamos lembrar aqui que nós não estamos falando só também dessa confusão que se liga à questão da coerência do texto, mas nós estamos falando exatamente do encadeamento de ideias e da relação que essas ideias têm com o seu ponto de vista e com a temática textual. Projeto de texto e autoria são duas outras características avaliadas dentro da terceira competência do Enem.
Vamos entender cada uma delas. O projeto de texto é um planejamento prévio à escrita da redação que se mostra subjacente no texto final. Ele é um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. E o que isso significa? Significa a percepção do seu planejamento para você escrever o texto. Onde esse planejamento acontece? Quando você tem uma coisa que eu vou falar na segunda parte chamada tempestade de ideias, que você anota tudo o que vem à cabeça a respeito do tema, e aí você organiza essas ideias, organiza esses argumentos e consegue planejar dentro de um rascunho, ou especificamente no esquema de texto, e depois no rascunho, antes de passar para o final, a sua versão final a limpo. É preciso sempre fazer o rascunho, é preciso sempre pensar numa versão prévia do texto para que você consiga enxergar e construir esse projeto de texto com uma determinada coerência. A autoria, por sua vez, é aquela característica em que o participante apresenta o projeto de texto estratégico e consegue cumprir com êxito o que foi programado de maneira organizada e consistente. Significa aí a sua criatividade, a sua capacidade de inventividade dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a forma como você faz a relação entre os argumentos, a forma como você faz o aproveitamento do seu repertório. É lógico que o repertório já foi avaliado de uma forma produtiva ou improdutiva lá na competência 2, mas aqui isso ajuda muito, né? Vamos lembrar que não vale a pena ou não é simplesmente jogar as ideias no texto, mas fazer uma relação entre elas para que elas façam sentido dentro do corpo textual.